Você sabe que eu tô falando do ciclo PDCA? Você Sim, sabe o que que é? sim, Que, se eu não me engano, o primeiro é planejar, o sei. segundo é fazer, o terceiro é checar, qual que é o quarto? Agir, né? Agir. Então, Planejar, desenvolver, não é? PD. É plan, do, E? check, se Ah, você tá. for, action. isso mesmo, é o PDCA, Plan, Do, Check, Act, Isso, certo? Tô certo, isso. Heitor? É isso aí. Então, o que que significa? Porque é que assim, às vezes eu esqueço isso, Plan, Do, Check, Act, mas assim, porque eu sei que é Plan, cara, identificar o problema, descobrir, entendeu? Sabe? Ir atrás, por quê, da onde vem, né? Do, envolver, executar o Fazer. plano, sabe? Exatamente. Checar. É a parte que você gosta, Tom. Analisar. Analisar tudo que foi executado, como é planejado, o resultado. E o ACT, né? Compartilhar, padronizar se deu certo, não deu certo, agir da forma correta, refletir. Então, cara, eu acho que para muitas coisas, acho que o Heitor mexe com esse troço o dia inteiro, PDCA. Na verdade, esse action aí, ele é as lições aprendidas, né? Lições aprendidas de projetos, porque, por exemplo, você vai desenvolver né, né, imagina qualquer coisa que você for fazer. Você teve uma anomalia, você teve um problema. Aí o que que acontece? Para você pegar um outro projeto, você tem que saber analisar o que que você teve de impacto negativo, né? Para quê? Para você começar e não errar de novo, né? Vamos se dizer assim. Então essa ferramenta ela é muito costumeira, né? Ela é usada bastante no mercado automotivo, né? Inclusive isso daí é tema de reuniões semanais, né, com os clientes para você apresentar tudo que você está fazendo, né? O que que você está identificando de problema, o que que você está fazendo, o que que você está controlando, como que você está gerenciando o seu planejamento e se deu errado, como que você está retroalimentando o seu sistema, né? Então isso daí é reunião de gerencial nos clientes, justamente cobrando essa melhoria contínua, né? Porque Caraca. planejamento, eles cobram, isso daí é mandatório. Cobra. Peraí, mas cobrar? Não, Não, cara. eles cobram a gente executar essas atividades, não monetariamente. Não, sim, mas exato. Isso aí. Esse que é o problema. E quando você tá num setor, acho que o Rick vai concordar comigo. Quando você tá num setor sozinho, só tem cobrança, só tem cobrança, só tem cobrança. Eu quero aquilo, eu quero aquilo. Aí entra o senso de urgência. O que que é prioritário nisso? É isso aí. Heitor, como é que eu posso definir o que que é prioridade de cada projeto? Então, na verdade, você vai identificar o problema assim. Na verdade, a metodologia é o seguinte: o que que você vai impactar primeiro que não vai onerar o time e principalmente assim, toda empresa, independente do ramo dela, o que que ela visa? É atender o projeto, né, no menor prazo possível, né, e no dentro do budget, né, esperado, orçado. E assim, qual que é né, o timing por exemplo, de um edifício? Você tem que entregar ele no prazo porque você tem multa, então você tem que cumprir o prazo e se você gastar mais dinheiro. Né, vou dar um exemplo que quando eu estava fazendo a pós, né, eu sou da área de mecânica, né, engenharia mecânica, e comigo, do meu grupo lá, da pós, tinha bastante engenheiro civil, né, e era a época da desenvolvimento dos estádios da Copa. Então, o que que acontece? Quando o Brasil, ele foi, né, nomeado para ser, né, sediar a Copa do Mundo, nós tivemos 4 anos para desenvolver o projeto. Então, foi feito um orçamento, né, um budget, para poder aplicar nesse desenvolvimento aí, né, e num determinado tempo. É o que que acontece? Quando veio a fiscalização da FIFA, né, acho que faltavam 6 ou 8 meses para a Copa, eles olharam, verificaram o seguinte, eles identificaram que tinha 2 estádios que não estavam prontos. Se eu não me engano, acho que é do Amazonas lá, aquele que foi um dos últimos que ficaram prontos. Aí tinha um colega meu que trabalhava na época, né, aí o que que No acontece? estádio? No estádio, no desenvolvimento do estádio, na construção.
E o que que acontece? O budget dele, né, falando como que definir prioridade. A prioridade foi definida o seguinte: se não entregasse o estádio em tal data, a Copa seria em outro país, não no Brasil. Então, naquele momento, a prioridade foi o quê? Entregar o estádio. Agora, qual que foi a contramedida? Né, você gastou muito mais dinheiro. Então, o que estava previsto para você gastar X, você gastou X, Y, Z. Mas por quê? Para entregar. Então, foi bem sucedido o projeto? Foi bem sucedido, mas a custas de, né?